O universo ainda esconde inúmeros segredos que esperam para serem rastreados por nossos olhos terrestres. Por vezes, suspeita-se da existência de certos objetos astronômicos, muitas décadas antes de sua detecção científica. Vamos lembrar do exemplo dos buracos negros. Esses fascinantes monstros de gravidade por muito tempo existiram apenas na teoria matemática. Foi assim até o início da década de 70, quando Cygnus X1, o primeiro buraco negro observável, foi adicionado aos mapas estelares. Embora já tenhamos descoberto algumas características básicas desses monstros de gravidade, buracos negros ainda são acompanhados por grandes mistérios a serem desvendados no futuro. Mas você sabia que contrapartes dessas formações impressionantes também podem existir nas gigantescas extensões do cosmos? Como o nome buracos brancos sugere, são opostos perfeitos aos buracos negros, ao menos em teoria, porque sua existência ainda não foi comprovada. Buracos negros são monstros realmente impressionantes. Esses objetos astronômicos são notáveis por absorver irrevogavelmente tudo o que passa em seu horizonte de eventos. Não importa se raios de luz, planetas ou qualquer outra forma de informação. Nada que tenha passado pela boca de um buraco negro pôde fazer a viagem de volta de dentro para fora. A gravidade incomparável que prevalece nos domínios dos monstros de gravidade deve-se à sua extrema compacidade. Se um buraco negro possuísse a massa de nossa Terra, não seria maior que um grão de poeira. Mas na realidade, essas estruturas são muito mais massivas que nosso planeta azul. Buracos negros supermassivos geralmente têm milhões ou até bilhões de vezes a massa do Sol. Podem parecer máquinas de destruição galácticas, porém, desempenham seu papel na estrutura total do cosmos. Sabemos hoje que quase todo o centro de galáxia é agraciado por um buraco negro supermassivo. Dentro dessas coleções cósmicas de estrelas, planetas e outros corpos, os monstros de massa exercem influência importante no desenvolvimento das galáxias. A existência dos buracos negros foi discutida já na mundialmente famosa teoria da relatividade de Albert Einstein. A conclusão lógica de alguns pesquisadores foi, portanto, se existem buracos negros, então também existem suas contrapartes matemáticas, os chamados buracos brancos. A característica comum mais importante dessas duas classes de objetos é a chamada singularidade no centro. Na astronomia, o termo singularidade refere-se a lugares onde a gravidade é tão forte que a curvatura do espaço-tempo diverge, em termos simples, torna-se infinita. Buracos negros e buracos brancos também têm em comum o fato de que a singularidade interna é cercada por um horizonte de eventos que nos impossibilita de ver o centro. A diferença drástica entre os objetos astronômicos é que buracos negros incorporam tudo o que passa por seu horizonte de eventos. Já foi citado que é impossível cruzar essa área de dentro para fora. Com os buracos brancos, ocorre exatamente o oposto. Em vez de devorar tudo, eles repelem massa incessantemente. Não é possível passar seu horizonte de eventos de fora para dentro. Se uma ousada tripulação de astronautas tentasse penetrar no interior de tal objeto, seriam destruídos junto à sua espaçonave pela força dos raios gama predominantes. Mas mesmo que especialistas conseguissem desafiar tais forças elementais, a missão estaria fadada ao fracasso. O espaço-tempo em torno do buraco branco é estruturado de tal forma que a aceleração que seria necessária para superar o horizonte de eventos torna-se cada vez maior conforme a distância diminui. Em outras palavras, mais energia teria que ser gasta para tal empreendimento do que está disponível em todo o cosmos. Embora buracos brancos sejam considerados possíveis soluções para as questões da relatividade geral, não significa que de fato existam. Quando se trata da questão da primeira descoberta de um buraco branco, alguns cientistas são céticos. Provavelmente nunca será possível observarmos diretamente um desses objetos. Isso porque tal descoberta violaria a segunda lei da termodinâmica. Esta lei afirma que a entropia no universo deve sempre permanecer a mesma ou aumentar. Esta variável de estado fundamental de um sistema aumenta com cada processo que ocorre espontaneamente, bem como com o fornecimento de calor e matéria. Logo, a entropia só pode diminuir se o sistema libera calor ou matéria. Em um sistema fechado, ou seja, onde não ocorre troca de energia ou matéria com o ambiente, a entropia não pode, portanto, diminuir. Com suas descargas massivas de matéria, os buracos brancos violam essa lei da termodinâmica, que reduziria a entropia total do sistema fechado. Mas isso não impossibilita a existência de buracos brancos. Assim, um raro colapso de entropia
poderia reverter temporariamente o tempo e dar origem a um buraco branco. O problema com essa hipótese, porém, é que a entidade astronômica explodiria e desapareceria em uma gigantesca explosão de energia assim que o tempo retomasse seu curso normal. Com base nessa suposição, alguns pesquisadores acreditam que nosso universo poderia ter se originado exatamente assim. De um ponto de vista puramente matemático, o Big Bang e um buraco branco de fato compartilham algumas semelhanças interessantes, mas também para outro problema da pesquisa, as formações teóricas poderiam representar uma solução plausível, o paradoxo da informação dos buracos negros. Em 1975, Stephen Hawking previu que buracos negros emitem radiação. No entanto, o chamado Teorema da Calvície sugere que, apesar disso, os objetos causam uma perda de informação. Isso tem como base que a radiação Hawking não contém nenhuma informação sobre o histórico de formação do buraco negro. O problema que faz pesquisadores quebrarem a cabeça segue um princípio básico da mecânica quântica. A informação no universo não pode desaparecer ou ser totalmente destruída. Se um buraco negro estivesse conectado a um buraco branco, as discussões sobre o paradoxo da informação seriam inúteis. Toda a matéria que um buraco negro devora seria ejetada em outro lugar por um buraco branco. A expressão "em outro lugar" refere-se não apenas ao nível espacial, mas também ao nível temporal. A informação engolida pelo buraco negro poderia teoricamente reaparecer no passado. Especialistas argumentam que buracos brancos poderiam emergir de buracos negros. Assim que os monstros de gravidade não podem mais evaporar por causa das restrições do espaço-tempo, poderiam experimentar um salto quântico e se transformar em buracos brancos. No entanto, devido à dilatação temporal que afirma que todos os processos internos de um sistema desaceleram em relação ao observador, quando tal sistema se move em relação a este observador, os buracos brancos ainda podem aparecer para nós como buracos negros por bilhões de anos, a partir do nosso ponto de vista. Portanto, surge a questão de saber se seremos capazes de identificar um desses objetos astronômicos durante nossa existência. A resposta emocionante é: possivelmente já vimos um buraco branco. É 2006, quando o satélite Swift da NASA registra uma extraordinariamente intensa explosão de raios gama. Normalmente, estes ventos estão diretamente associados a uma supernova e enquadram-se em duas categorias, rajadas longas e curtas. O estranho nessa observação, porém, foi o fato de que a emissão, ao que parece, não foi iniciada por uma morte estelar e, além disso, durou 102 segundos. Explosões de raios gama geralmente duram entre 2 e 30 segundos. Como o evento foi localizado em uma galáxia relativamente pobre em estrelas, parecia aos astrônomos como se a explosão extrema tivesse ocorrido praticamente do nada. Uma hipótese que sugere que a misteriosa descoberta pode ter sido obra de um buraco branco. De fato, as características detectadas eram exatamente o que esperávamos de um desses objetos. Uma fonte de energia gigante e instável que colapsa de volta em si mesma imediatamente após aparecer. No entanto, esta empolgante teoria não pode ser comprovada. Mesmo os modelos científicos atuais não fornecem uma explicação para o misterioso fenômeno. A região em questão foi investigada várias vezes desde então, mas até hoje ninguém pode dizer com certeza em que baseou-se a explosão de raios gama de 2006. Está a fim de mais artigos interessantes sobre o espaço? Então dê uma olhada nos outros vídeos de nosso canal. Obrigado pela audiência. Cuide-se e até a próxima!